Quando falamos em sistemas processuais penais, estamos falando de modelos históricos e teóricos de organização do processo penal. Cada sistema define como o Estado investiga, acusa, julga e produz prova, e principalmente como se distribuem as funções entre os sujeitos do processo. A expressão sistema aqui não significa um conjunto de regras isoladas, mas uma lógica estruturante. Quais são os poderes do juiz, qual é o papel da acusação, como a defesa participa, quais são as garantias e quais são os riscos de arbitrariedade. A visão geral dos sistemas processuais costuma partir de 3 modelos clássicos: o inquisitorial, o acusatório e o misto. Eles não são etiquetas apenas para decorar. Eles servem para entender por que certas regras existem, como elas se conectam e quais consequências trazem para a imparcialidade, para o contraditório e para a qualidade da prova. Historicamente, o sistema inquisitorial aparece ligado a um contexto em que o Estado concentrava poderes e buscava eficiência punitiva com pouca preocupação com participação da defesa. Nesse modelo, a mesma autoridade tende a acumular funções, investiga, colhe elementos, conduz interrogatórios e, muitas vezes, decide. O processo tende a ser escrito, com pouca publicidade, e o acusado frequentemente é tratado como objeto de investigação, não como sujeito de direitos. O contraditório é fraco ou inexistente durante a formação do conjunto probatório, porque a lógica é produzir um dossiê para fundamentar a decisão. O risco estrutural desse sistema é evidente. Se quem investiga também julga, a tendência é que o julgador chegue ao final já convencido, e a defesa passa a atuar de forma meramente residual. Em reação a essa concentração de poderes, desenvolve-se o sistema acusatório, que é o modelo associado ao Estado de Direito e, no constitucionalismo moderno, às garantias fundamentais. No acusatório, as funções são separadas: alguém acusa, alguém defende e alguém julga. O juiz deve ser imparcial e, por isso, não pode atuar como investigador ou como parte. A iniciativa de acusar é da parte acusadora, e a produção de prova se dá com contraditório real, permitindo que a defesa acompanhe, impugne, produza contraprova e influencie a decisão. A lógica é que a verdade processual se constrói pelo debate entre as partes diante de um juiz equidistante. Nesse modelo, a publicidade e a oralidade ganham relevância, porque elas permitem controle social e transparência, e a decisão deve ser fundamentada com base em prova produzida sob contraditório. Já o sistema misto surge como uma tentativa histórica de conciliar elementos de eficiência investigativa com garantias de julgamento. Em sua formulação clássica, ele apresenta uma fase inicial mais próxima do inquisitorial, geralmente a fase de investigação, com atos predominantemente escritos e sem contraditório pleno, e uma fase posterior jurisdicional, de julgamento, com características acusatórias, como contraditório, ampla defesa e publicidade. O ponto importante é entender que misto não significa simplesmente um pouco de cada. Significa que há uma divisão funcional e temporal entre uma etapa de colheita de elementos e outra de produção de prova em juízo. O problema prático do sistema misto é o risco de contaminação do julgador pelo material produzido sem contraditório, se o juiz que julga tem contato intenso com o conteúdo investigativo e passa a decidir já influenciado por ele. Para identificar qual sistema predomina em um ordenamento, não basta olhar um artigo de lei. É preciso observar alguns critérios estruturais. O primeiro critério é a separação de funções. Se o juiz acumula investigação e julgamento, estamos diante de um traço inquisitorial forte. Se há clara distinção entre quem acusa e quem julga, com o juiz impedido de atuar como parte, há predominância acusatória. O segundo critério é a gestão da prova, isto é, quem tem a iniciativa probatória e como a prova é produzida. Em um sistema mais inquisitorial, o juiz tende a conduzir a colheita de elementos e a instrução, com menor protagonismo das partes. Em um sistema acusatório, a prova é, em regra, produzida a partir da iniciativa das partes, e o juiz atua como garantidor da legalidade e como destinatário da prova, decidindo com base no que foi produzido sob contraditório. Isso não significa um juiz passivo ou indiferente, mas um juiz que não substitui a acusação e não assume postura de investigador. O terceiro critério é o contraditório. Ele não é apenas a chance de falar. Contraditório é participação efetiva na formação da prova e na construção do convencimento judicial. Quanto mais a prova relevante é produzida sem participação da defesa, maior o risco de um modelo inquisitorial ou de um sistema misto mal calibrado. Quanto mais a prova decisiva é produzida em audiência, com debate, impugnação e paridade, mais o sistema se aproxima do acusatório. O quarto critério é a publicidade e a transparência do procedimento.
Sistemas inquisitoriais tendem ao segredo e ao predomínio do escrito, o que reduz controle externo. Sistemas acusatórios tendem a valorizar a publicidade, com exceções justificadas, e a concentração de atos em audiência, facilitando controle, imediatidade e avaliação crítica do que foi produzido. O quinto critério envolve a posição do acusado. Em modelos inquisitoriais, o acusado é frequentemente tratado como fonte de prova, e o interrogatório pode ser visto como instrumento central de obtenção de confissão. Em modelos acusatórios, o acusado é sujeito de direitos, com garantias como direito ao silêncio, direito de ser assistido por defesa técnica e direito de não se autoincriminar, de modo que o interrogatório não é um mecanismo de coerção, mas um ato de autodefesa dentro do processo. Feita essa visão geral, é importante entender que, no mundo real, quase nenhum país é puro em um único modelo. Existem ordenamentos com predominância acusatória, mas que mantêm espaços de atuação judicial na produção probatória. Existem ordenamentos com fase investigativa forte e escrita, mas que buscam proteger garantias por meio de controle judicial. E existem sistemas que, no papel, afirmam um modelo, mas, na prática, funcionam de outro modo, por cultura institucional, por tradições forenses e por incentivos do próprio sistema. No Brasil, a discussão sobre sistemas processuais é especialmente importante porque a Constituição de 1988 reforça elementos típicos do sistema acusatório, como a separação de funções, a centralidade do contraditório, a ampla defesa, a presunção de inocência e a necessidade de imparcialidade judicial. Ao mesmo tempo, o nosso Código de Processo Penal é anterior à Constituição e nasceu em um contexto com forte influência de uma lógica mais concentradora. Por isso, existe uma tensão histórica. Ao longo das últimas décadas, o Brasil vem buscando reinterpretar e reformar o CPP para aproximar a prática processual do modelo constitucional. Por enquanto, nesta aula, o objetivo não é concluir, com detalhes, qual é o sistema brasileiro em cada ponto, porque isso será tema das aulas específicas sobre inquisitorial, acusatório, sistema misto e, depois, sistema brasileiro. Aqui você precisa sair com um mapa mental. Sistemas processuais são modelos que organizam poderes e garantias. Inquisitorial concentra funções e reduz contraditório. Acusatório separa funções, reforça contraditório e exige juiz imparcial. Misto divide fases, mas pode gerar contaminação se não houver bons mecanismos de proteção. Na próxima aula, nós vamos aprofundar o sistema inquisitorial, identificando suas características típicas, seus fundamentos históricos e, principalmente, por que ele é considerado incompatível, em grande medida, com o padrão de garantias exigido por um processo penal constitucional.